Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia, um programa de catequese aqui da Rede Século XXI. Toda semana, a gente traz para você aqui no nosso programa Eclésia algum assunto relacionado à doutrina da nossa querida Santa Igreja Católica. No programa de hoje, falaremos sobre um assunto que eu gosto muito quando a gente traz aqui para o programa, pois é a área de estudos do Padre Guido. Estou falando das Sagradas Escrituras. Padre Guido, mais um programa bíblico hoje, né? Bem-vindo. Bom, obrigado. Boa noite, Diácono Eri. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com alegria chegando nas vossas casas com a palavra de Deus. E, na verdade, estamos obedecendo a uma ordem específica, Diácono Eri, né, que Jesus deu aos seus apóstolos. Na hora que ele subiu para o céu, enviou os apóstolos no mundo inteiro para anunciar o Evangelho. E nós nos servimos dos meios de comunicação social que a ciência hoje nos proporciona para que esta palavra de Deus chegue nas nossas casas, acreditando plenamente naquele provérbio, né, que diz que o amor aumenta através do conhecimento. E a Rede Século XXI nos proporciona esta grande emoção de chegar nas vossas casas com a palavra de Deus e ter a alegria de que nasça dentro de nós um desejo de amar esta palavra, de transformá-la em gestos concretos do nosso comportamento, da nossa existência. O tema que nós vamos tratar hoje, né, não ocupa muitas páginas da Bíblia, não. Poderíamos até juntar o tema em 3, 4 páginas. Trata-se de 3 cartas de autoria de São João, apóstolo e evangelista. 3 que chegaram até nos dias de hoje. Provavelmente existiram outras, né, Padre Guido? Muitas outras, porque era costume naquela época, Diácono Eric, que os apóstolos, quando terminavam, digamos assim, o ensino básico da catequese, da evangelização numa cidade, deixavam alguns encarregados para continuar, né, e viajavam para outra cidade, mas mantinham com aquela primeira cidade um relacionamento epistolar. Inclusive, as cartas que eles mandavam eram lidas já no encontro fraterno, que se realizava geralmente no dia do Senhor, ou na sinagoga da cidade, ou na casa de fulano, de Beltrano, para que a chama da fé não se apagasse nunca. Por isso, os apóstolos usaram esta estratégia. Até hoje, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos 13 cartas de autoria de São Paulo. Que, aliás, eu já disse aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom lembrar. As cartas de Paulo são os escritos mais antigos do Novo Testamento, Padre Guido? E agora? Sim, porque São Paulo começou a escrever as cartas ainda antes dos evangelhos. Os evangelhos vieram depois, né? Exato, lá pelo ano 40 já começamos a ter as primeiras cartas. Certo. E esta estratégia foi imitada pelos outros apóstolos. Só que não temos a carta de todos os apóstolos, se perderam na história. Certo. Agora, estas 3 de São João, João escreveu não somente cartas, escreveu também o Evangelho e também temos o Apocalipse. O Apocalipse de São João. Exato, de 21 capítulos. As 3 cartas são muito curtas. A finalidade é a mesma finalidade de Paulo, isto é, manter a chama da fé, solucionar determinados problemas e desafios que estavam se apresentando. Se for o caso, como ele vai fazer na 3ª carta, dar uma puxadinha de orelha, desculpa a expressão, a um bispo, de outra vez, né? Porque este bispo, ao invés de facilitar o campo da evangelização, estava criando obstáculos para apóstolos evangelizarem, não deixando que liberdade de operar, de evangelizar dentro do seu território, da sua diocese. Mas estava no papel dele, né, Padre Guido? Exato, o apóstolo tinha autoridade. Exato, né? Mas São João diz a gente, pelo amor de Deus, estamos todos no mesmo barco, vamos evangelizar com toda boa vontade, vamos dar plena liberdade quando se trata de falar de Deus, né? Ô, Padre Guido, só para ficar bem claro aqui para o nosso telespectador, o autor dessas cartas de São João, né, as 3 cartas de João, a gente está falando daquele mesmo João que, jovenzinho, estava lá aos pés da cruz, né? Sim, o histórico dele era um humilde pescador,
irmão de Tiago, os dois são filhos de Zebedeu, Certo. que foram chamados por Jesus na praia. Eles deixaram imediatamente as redes, deixaram os familiares e seguiram a Jesus, certo? E até o fim da vida, tornando-se, como mesmo Jesus falou naquela hora, pescadores de homens. Certo. Ok. E ele, quando escreve, especialmente no livro do Evangelho, ele se identifica não com o nome de João, mas com o nome de o discípulo que Jesus amava. Mas é uma honra esse título, né, Padre Guido? Uma grandíssima honra, né? E foi ele que assistiu como testemunha ocular aos sinais de Jesus. Sinais significa coisas extraordinárias, até milagres, né? Caná da Galileia, a cura do filho do funcionário real, cura do paralítico, partilha dos pães, os milagres da multiplicação dos pães, Jesus que caminha sobre as águas, a cura de um cego, a ressurreição de Lázaro, foram testemunhadas por ele, por João. Ele escreveu o seu evangelho, destacando não os episódios das viagens, das romarias, digamos assim, de Jesus para a Galileia, na Samaria, na Judeia, para frente e para trás. Não, mas ele faz questão de gravar bem os discursos de Jesus, a palavra de Jesus. Por isso ele se diferencia dos demais três. Então é nesse sentido, né, Padre Guido, que os outros 3 evangelhos são chamados de sinóticos. Sinóticos, exato. Sinótico significa? Que olham juntos e andam juntos, né? Sun, em língua grega, significa juntos. Ótico, ver. Isto é, acompanham a vida de Jesus, mais ou menos seguindo o esquema do outro, na vida, na biografia de Jesus, cronológica. São João faz algo diferente. São João, ele dá o maior destaque à palavra de Jesus. É por isso que é considerado o evangelho mais místico, Padre Guido? Sim, sem dúvida, plenamente de acordo. E, inclusive, no seu evangelho, Diácono Eric, ele chega a colocar pormenores que nenhum dos outros 3 escreve. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam disso. Ele, João, coloca e relata com todos os pormenores que dão, sobretudo, a Nossa Senhora um grandíssimo destaque na ação milagrosa de Jesus. Aliás, essa relação de João com Nossa Senhora, o senhor bem lembrou aí do primeiro milagre que ele relatou de maneira mais solene, que é a das bodas de Caná. Essa relação com Nossa Senhora, ela teve uma novidade lá aos pés da cruz, né? Que ele estava lá e nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando, fez uma grande orientação a São João. Uma entrega. Uma entrega, bem melhor entrega dizendo. Da mãe dele aos cuidados de João. Filho, essa aí é a tua mãe. E a partir daquele instante, diz o Evangelho, a mesma autoria dele, e João cuidou de Nossa Senhora. E alguém perguntaria, padre, cuidou no que sentido? Não somente levou para a sua casa, mas também nas suas viagens evangelizadoras, levou Nossa Senhora. Entre tantos lugares do mundo, João escolheu aquele país que era chamado de Ásia Menor. Atual Turquia, né, Turquia. E se lutou na cidade de Éfeso. Éfeso. Até hoje, em Éfeso, temos, conforme a tradição, a casa onde Nossa Senhora morou por mais de 15 anos, e onde tudo diz que aconteceu exatamente aquele que depois foi proclamada como verdade de fé, é a assunção de Nossa Senhora ao céu. Aliás, em relação à proclamação relacionada a Nossa Senhora, foi nessa mesma cidade de Éfeso, Padre Guido, que o primeiro dogma relacionado a Nossa Senhora também foi proclamado, foi. Alguns séculos depois, obviamente. Foi, no ano 431, o concílio de Éfeso definiu a primeira grande verdade de Maria, que foi chamada em língua grega de Theotokos, isto é, em português, Mãe de Deus. Maria ganhou este título e a Igreja, naquela oportunidade, formulou definitivamente a oração da Ave Maria,
onde na segunda parte da oração nós citamos Santa Maria, Mãe de Deus. Este acréscimo foi feito exatamente neste concílio que o diácono Eric está citando neste momento. Quer dizer, a cidade de Éfeso tem uma grande importância na vida de Nossa Senhora, obviamente, né? Agora, São João, ele morreu na ilha de Patmos, famosa ilha de Patmos, que pertencia à Grécia, né, Padre Guido? E foi lá, provavelmente, na ilha de Patmos, que ele escreveu o seu livro do Apocalipse. Do Apocalipse. Né? Agora, será que as cartas, Padre Guido, foram escritas antes do Apocalipse? Não temos, digamos assim, certeza dos lugares. Não colocavam no lugar onde eram escritos. Certo. Né? Pode ser, diácono Eric, que São João escreveu várias e muitas outras cartas, inclusive até a carta, sobretudo a segunda e a terceira. A primeira é de 5 capítulos, a segunda e a terceira é só de uma de 16 e outra de 13 versículos, um capítulo bem só. Curtinha. Bem curtinha. Mas parece um pouco estranho isso, porque os apóstolos, como São Paulo, etc., né, faziam questão de escrever cartas que eram verdadeiras meditações. Se perderam na história. Certo. Mas o que chegou, nós aceitamos, né? Entendeu? Pode ser que ele escreveu estas cartas durante a sua viagem missionária de evangelização. Certo. E pode ser que lá na ilha de Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse, talvez que pediu também um empenho muito mais profundo. Provavelmente no final da sua vida, Exato, porque não esqueçamos que estamos na base do ano 100. Portanto, ele já devia estar com 80, 90 anos de idade também. É o apóstolo que mais viveu aqui na Terra, né? Aliás, a gente sempre fala aqui, né, Padre Guido, após a morte do último apóstolo, se encerra a revelação divina. Foi. Quando a gente fala em morte de último apóstolo, é de João que a gente está falando, né? É de João que está falando. Provavelmente foi esse o último apóstolo que morreu aí por volta do ano 100, né? Foi do ano 100, né? E quando ele veio falecer, a igreja, sim, estava se ampliando, né? Novos adeptos todos os dias, novos batizados, temos que só louvar a Deus. Mas também não esqueçamos que havia grandes perseguições. Sim, inclusive, digamos assim, uma estratégia que São João usou quando escreveu o livro do Apocalipse, ele fez questão de escrever em grego. Por quê? Porque se tivesse escrito este livro na língua latina, que era a língua do Império Romano, este livro teria sido queimado na hora. Entendeu? Sobretudo quando ele faz acenos a determinados imperadores, etc., com uma linguagem muito chocante. Também relacionados a uma espécie de código, né, Padre Guido? Exato. Uma espécie de código para que só mesmo a comunidade pudesse entender. Pudesse entender. É por isso que o livro, graças a Deus, chegou até nas nossas mãos. É verdade. Ele escreveu várias cartas e na Bíblia estão registradas 3. Dessas 3 cartas, Padre Guido, que São João escreveu, então as 3 cartas de São João, é possível identificar um tema central entre elas? Sim, cada uma tem o seu tema específico, diácono Eric. Na primeira de 5 capítulos, ele deixa bem claro que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Certo. Inclusive, a palavra amor está repetida não sei quantas vezes nesta carta, né? Ele mesmo se autodefine como o apóstolo, o discípulo que Jesus amava. E dizem até os livros apócrifos que quando procuravam este apóstolo idoso, São João, né, para perguntar, mas qual é a melhor lembrança que você tem de todas as frases, de todo o discurso de Jesus? A resposta mais comum que ele dava era: amai-vos uns aos outros do mesmo jeito como eu vos amei. É muito importante. Portanto, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. É a fé que transforma-se numa vida concreta, repleta de caridade. É formada por 5 capítulos. Onde ele lembra, aquele que ama nasceu de Deus, pois quem ama conhece a Deus. É esse texto, sim, Padre Guido? Exato, sim. Bom, lembrando que a gente está ouvindo esse texto, esse ensinamento profundo de amor, do discípulo que Jesus amava. Ele tinha experiência de causa, né? Exato. É um belíssimo documento, onde, sendo que nós vivemos num diálogo constante com as pessoas, devemos fazer de tudo, prezados amigos telespectadores, para ver no rosto do nosso semelhante a mesma pessoa de Deus. E por isso amar, respeitar, ajudar, compreender,
fazer de tudo, suportar também, perdoar como Deus perdoa também as nossas faltas. Por isso é uma aula de disciplina que São João transmite com toda a autoridade. Se nós queremos mostrar o amor para com Deus, temos que partir das pessoas que estão ao nosso redor. A segunda carta, que é curtíssima, somente são 13 versículos, um capítulo só, ele fica, desculpe a expressão, né? Furioso. Ficou muito bravo. Fica bravo diante de alguém que prega que Jesus não é o Messias, deixando de lado o relacionamento com Deus. Isto é, que existem outros falsos deuses e que Jesus não é o verdadeiro Messias. Olha, gente, estamos com 2000 anos atrás. Até hoje, há seitas pseudo-cristãos que ainda defendem que Jesus não é o Messias. Que Jesus, essa discussão percorreu séculos. Né? Continua até hoje. Na igreja, por exemplo, é bastante comum receber a visita de alguém que toca a campainha da nossa casa e que se apresentam como mormons, por exemplo, né? Ou membros da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Não vamos falar da história dele, mas, meus amigos, uma coisa importante saber. Para eles, Jesus foi um grande santo, foi um grande profeta, um homem que se destacou pela prática das virtudes, mas não é Deus. É um bom exemplo dessa discussão que chegou até os nossos dias, né? Olha aqui, São João fica sinceramente furioso, não admite uma crença assim que é absurda, porque se nós não aceitamos a divindade de Jesus, toda a nossa fé cai, minha gente. A nossa fé se sustenta no mistério da Santíssima Trindade. Inclusive, é bom saber, mais uma vez acenando a estes nossos irmãos, dos mormons, que tudo que acontece nas igrejas deles, como também quando se fala de Jeová, é nulo diante da igreja, quanto à sua validade, é nulo. Por quê? Porque eles não aceitam o mistério da Santíssima Trindade. De Jeová, inclusive, Diácono Eric, chega a tal ponto que na Bíblia deles, toda vez que está escrito a palavra Espírito Santo, está escrito com a letra minúscula, prestem atenção. É verdade, Padre Guido. Por isso, né, não se trata de uma crítica que sem a presença deles, mas é bom que saibamos as coisas. Não podemos absolutamente, não digo manipular, ou modificar qualquer A ou qualquer vírgula da Bíblia Sagrada. Mas só fez bem, para deixar bem claro que se trata de algo diferente da fé católica. Exato. Nós não professamos esse tipo de distorção, obviamente. E desde o início da igreja, né, São João está lá lembrando, nessa segunda carta, como o Padre Guido lembrou, são só 13 versículos, mas que ensinamento maravilhoso ele traz, né? Ao dar-lhe uma bronca em alguém que não reconhecia Jesus como Messias. Agora, seria o caso de aplicar, por exemplo, esses 13 versículos. Se os senhores querem ler, dão 2 minutos. Não passa de 2 minutos. É bem curtinho, meia página. Dá de fazer logo um exame de consciência para questionarmos, Diácono Eric e amigos telespectadores, se Deus ocupa de verdade o primeiro lugar na minha vida. Interessante, é um questionamento presente para todos nós, né, Padre? Exato, é um verdadeiro exame de consciência, né? Por isso, diante de alguém que prega que Jesus não é o Messias. Nós passamos há poucas semanas a solenidade do Natal. O que está acontecendo cada vez mais? Um consumismo do Natal, mas não se fala do nascimento de Jesus. Tudo é bonito, com luzes, música, refeições, almoços especiais, troca de presentes, etc. Tudo é bonito, é claro. Mas qual é o sentido do Natal? É o nascimento de Jesus, que dá tudo a alegria, mas não se fala. Temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus cai sempre no momento oportuno, né? Ô, Padre Guido, o senhor disse aí que o São João, na segunda carta, ficou bravo, ficou furioso, mas na terceira carta,
Foi lá que aconteceu a bronca que o senhor se referiu agora há pouco, né, Padre Guido? Quer dizer, São João talvez tinha um temperamento, mas com razão, né? Um pouco bravo, vamos dizer assim, mas com razão. Com razão, exato. Sabe, é tal diácono, o senhor como diácono permanente é também papai. E quando uma pessoa ama os seus filhos, se é o caso de dar uma puxadinha de orelha, também dá, né, de chamar a atenção de uma maneira, digamos assim, legal, adaptando-se também à mentalidade da criança, mas não pode deixar de lado de chamar a atenção quando for necessário. E a igreja também, através do seu magistério, sempre fez e sempre fará isso. Uma missão também de corrigir até quando se erra. Quer dizer que foi uma bronca paternal de São João? Sim, assim? podemos dizer, porque havia um bispo chamado Diótrefes, que não deixava evangelizar, digamos assim, o seu povo, através da palavra de Deus, vinda dos missionários, porque era um homem, desculpe a expressão, autoritário e também soberbo. Certo. É formada por 15 versículos, é meia página, e, portanto, ele suplica, São João suplica a este bispo, por favor, seja um pouco mais humilde e, olha, estamos todos trabalhando para a mesma finalidade, portanto, vamos fazer de tudo para propagar o nome de Deus, evangelizando com amor, com autoridade, para que a pessoa de Cristo possa triunfar no coração de tantos fiéis. Quer dizer, esse personagem estava, vamos dizer assim, de alguma forma prejudicando o anúncio, né? É isso, Padre? Estava dificultando o anúncio da palavra de Deus? Exato, e também por um outro motivo, diácono, é bom que os nossos amigos também saibam, uma pessoa que vive de autoritarismo e de soberba é uma pessoa que não tem uma inclinação pelas virtudes da humildade, da fraternidade, da aproximação com o povo, mas será uma pessoa que vive distante, gosta de mandar. Portanto, até o lugar de destaque que ele ocupa é somente um poder, não é um serviço. Certo. Isto é contra a ética da estrutura da igreja. Se nós notamos, digamos assim, no nosso dia a dia, pessoas extraordinárias nos nossos bispos, por exemplo, que apesar de tanto sacrifício fazem de tudo para estar bem perto do povo, de dialogar com as pessoas, de corrigir também quando for necessário. Esta que é a missão exatamente de um verdadeiro pastor. Por isso, São João, nesta curtíssima carta, assim como chegou para nós, ele chama a atenção de um bispo. Veja só, mas não esqueçam que a correção fraterna é uma das 7 obras de misericórdia espiritual. Vamos lembrá-la, né? Lembrado, vamos lá. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas, rezar pelos vivos e pelos mortos. E, na verdade, São João estava fazendo justamente uma dessas obras, né, Padre? Exato, né? A igreja depois colocou até na catequese prática para conhecer e também, sobretudo, para praticar. Muito bem. Padre Guido, na primeira carta de São João, lá no capítulo 5, tem uma referência a uma coisa que eu queria que o senhor explicasse que é interessante. São João faz uma comparação entre espírito, água e sangue, né? Talvez não é um versículo tão fácil de entender. O senhor podia explicar isso para a gente? A frase completa é há 3 que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são um. Depois fala também que há também testemunhas que estão aqui, digamos assim, manifestando a presença de Deus na nossa comunidade. Certo. Que significa este Espírito, a água e o sangue. Agora, começamos com o último, o sangue. O sangue está presente já nas primeiras páginas do Antigo Testamento. Certo. Quando as pessoas pediam, por exemplo,
o perdão a Deus dos pecados, era o costume sacrificar um animal, um cabrito, por exemplo, e o sacerdote daquela época, né, pegava o sangue do animal e aspergia o povo com o sangue. É sinal de purificação. Certo. A água também é sinal da vida. Da vida. A água, a necessidade que nós temos da água. Pegamos os dias ensolarados, né? A necessidade de botar água dentro do nosso corpo. O nosso mesmo corpo é formado por maior parte dos seus membros de água, etc. Água que dá vida também, que purifica, que higieniza. É indispensável para a existência da natureza e para nós também. E o Espírito, a presença de Deus, que acompanha a nossa vida pelo fato que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, nós aqui na Terra, ele quer dizer bem claro, precisamos, né, da união do sangue, da água e do Espírito. Isto é, precisamos da união da nossa natureza humana, mesmo pecaminosa, certo, mas também da água, isto é, da presença da graça de Deus que lava, o batismo. E precisamos da presença de Deus, né, do Espírito Divino que acompanha a nossa caminhada. Certo. Nós nunca somos pessoas que somos deixadas sozinhos aqui na Terra, porque Deus, tendo nos criado a sua imagem, acompanha também a realização de todos os nossos projetos. Aliás, ainda neste capítulo, que é capítulo 5, se não estou errado. Isso, é o 5 mesmo. Exato. Da primeira carta, né, Padre? Da primeira, sim. É aí que ele afirma também que quando nós dialogamos com Deus, pedindo algo a Deus que bata também com o mesmo projeto de Deus, é impossível que Deus diga de não. Olha que é profundo isso, é? Interessante. Porque tantas vezes se pode dizer, olha, vou pedir uma graça, estou fazendo uma novena, encomendo até uma missa, mas me desculpe, Padre Guido, senhor tem formação de teologia, eu não tenho, mas olha, me parece que Deus fica surdo quando apresenta um pedido, não é bem assim. Deus conhece a capacidade de cada um de nós. Conhece também se você tem um título de estudo ou se você talvez não teve nem, você não sabe nem ler nem escrever. Deus sabe. E olha também para o teu coração. Agora, para poder explicar exatamente o comportamento de Deus, que nem sempre bate com a aspiração humana, em primeiro lugar eu coloco na nossa frente a oração que Jesus ensinou, do Pai Nosso. É o mesmo Jesus que nos convida a pedir a Deus que seja feita a vontade dele. Sim. Porque a vontade de Deus não pode errar. Tantas coisas que nós podemos pedir são, na verdade, fruto da nossa vontade, dos nossos desejos, e que Deus, pelo contrário, digamos assim, tem um projeto que nem sempre bate com as nossas aspirações. Se dependesse de nós, meus amigos, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina, por exemplo. A doença não deveria, se dependesse de nós. O ano passado, em 2018, ficará gravado por muito tempo na minha vida, Diácono Eric, porque visitando a casa de uma vovó dentro da minha paróquia, que pediu uma bênção. Ela colocou um pequeno tapetinho de 3 metros, e eu botei o pé em cima do tapete, e, em poucas palavras, voei, e me custou 52 dias de hospital. O senhor, inclusive, foi me visitar. É verdade, falamos aqui na oportunidade. Graças a Deus o senhor se recuperou bem, Padre Guido. Graças a Deus. Mas se dependesse de nós, não deveria ter ficado nem uma hora no hospital. É verdade. Acontece. E aí, quanto mais, porém, nós pedirmos com humildade, querendo que o projeto de algo que queremos alcançar se realize, Deus não fica surdo. Só que Deus sabe qual é o momento oportuno de conceder exatamente o seu parecer. Pois é, Deus que sabe todas as coisas
que é pai sabe o que é melhor para os seus filhos, né, Padre Guido? Aliás, a gente vai para o intervalo e é justamente essa relação de Deus Pai que eu queria que o senhor comentasse depois do intervalo. Sim. Pois numa ocasião, nessas cartas que São João escreveu, ele trata muito da relação com Deus Pai e coloca o próprio Jesus como filho de Deus. Isso está bem claro. O senhor explica para a gente mais esses detalhes no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, muita coisa legal no programa ainda hoje. Até já.